Do Edinho, filho do Rei Pelé, essa passagem de bastão da camisa 10. E como eu falei, é um dia muito especial para mim. O que parecia um sonho distante, agora se tornou realidade. Neymar no Brasil. Parece que foi ontem que o Neymar saiu aqui do Santos para o velho continente, para a Europa, para jogar no Barcelona. E agora a estrela santista volta para casa. Mas será que era hora dele voltar aqui para o Brasil? O que os números estão dizendo e, melhor ainda, o que ele está mostrando em campo? Hoje você está aqui no Trivela Talks e a gente vai falar um pouco sobre o retorno de Neymar ao Brasil. Bom, era uma terça-feira, dia 28 de janeiro, quando o retorno oficial aconteceu. O presidente Marcelo Teixeira anunciou nas redes sociais o retorno de Neymar ao Santos. Aquilo impactou as redes sociais de um jeito, ficou uma verdadeira loucura. É sempre bom a gente lembrar sobre toda a expectativa que estava no retorno do Neymar. Teve aquela festa gigantesca, com o show do Mano Brown, a Vila Belmiro lotada, dando a 10 para o menino da Vila. Foi, sinceramente, algo que emocionou muita gente e repercutiu muito nas redes sociais. Sem contar em todo o hype que gerou na renda que foi causada ao Santos por causa de bilheteria, venda de camisas e tudo mais. Mas, se por um lado aquela euforia gigantesca anunciava o retorno de um craque icônico ao futebol brasileiro, o que aconteceu depois foi um pouco questionável. Contrastando aqui, a gente vai lembrar que a gente começa com o retorno emblemático do Neymar e depois a gente tem algumas polêmicas, lesões, baixo desempenho em campo em algumas partidas e muitas críticas. Bom, então vamos começar analisando o desempenho técnico em campo do Neymar. Primeiramente, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Trivela Talks para ver mais vídeos como esse de futebol. A gente tem vários quadros legais aqui no canal e vários quadros que vão iniciar. E a gente conta com a participação de vocês aqui nos comentários, para que a gente possa crescer cada dia mais o canal e criar uma comunidade bacana e saudável aqui. Fechou? Tamo junto. Vamos lá. Bom, vamos começar então falando do desempenho técnico do Neymar. O que ele tá mostrando dentro de campo. Até agora, o Neymar apresentou 20 jogos, 6 gols e 3 assistências. Esses dados são do Transfer Market, tá bom? Site aí de estatísticas de futebol. Continuando falando das estatísticas, o Neymar tomou 4 cartões amarelos e foi expulso uma vez. Ele tem 1.295 minutos jogados e ele precisa de 216 minutos para marcar um gol. Dá mais de um jogo para marcar um gol, essa é a média. Agora, vamos falar um pouco de como ele tá fisicamente. Se ele tá com intensidade, se ele tá com velocidade, se ele tá com resistência. Bom, a gente sabe que o Neymar ainda está voltando. Ele teve 2 lesões musculares e ficou mais ou menos aí uns 78 dias sem jogar. Informação lá do GE. Bom, muita gente criticou muito o Neymar por causa disso. Mas uma coisa que passou despercebida por muitas pessoas é que essas lesões já foram programadas, por assim dizer. Como assim, Lucas? Elas foram programadas? O Neymar, desde quando recuperou da lesão gravíssima que ele teve no ligamento do joelho, falou: o meu médico falou que é possível que aconteça outras lesões por conta do ritmo de jogo. Então, assim, revolta muita gente essas lesões musculares, mas muita gente não tinha se atentado a esse detalhe que já tinha sido explicado anteriormente. O Neymar poderia e muito provavelmente teria lesões musculares após o retorno da cirurgia da lesão que ele teve no joelho. Mas, infelizmente, a mídia, muitas vezes, por querer fama, por querer engajamento, acaba omitindo algumas informações e muitas vezes essas informações são extremamente importantes. Bom, agora falando de ponto positivo, a gente já falou aqui das lesões e da condição física dele e dos números que, pra mim, esses números são medianos, eles não são excelentes, mas também não são ruins. Na verdade, eles estão médio para bom, mas, enfim, a gente precisa falar de pontos positivos. Como o Neymar impacta o jogo dentro de campo. Cara, o Neymar agrega muito em criatividade, em visão de jogo, liderança técnica principalmente. Eu não vou falar da liderança psicológica ali, mas a liderança técnica é com certeza, sem dúvidas, um dos pontos fortes do Neymar, por ele ser um dos jogadores mais habilidosos, se não o jogador mais habilidoso que eu já vi jogar. Na verdade não tem o Messi, Cristiano Ronaldo, mas o Neymar sem dúvida está aí no top 3 pelo menos. E como a gente já havia falado, se por um lado esses são os pontos positivos, dos pontos negativos a gente tem a falta de ritmo, uma vida extra-campo, umas tretas, principalmente tretas fora de campo, né?
ou algumas tretas dentro de campo também. A gente sabe que teve aquela situação da mão na bola, Neymar discutindo com o torcedor, enfim. Esses são alguns dos pontos negativos que vem chateando a torcida do Santos e que fazem questionar se realmente esse seria o melhor momento para o Neymar voltar para cá. Próximo ponto que a gente vai falar é como que o Neymar impacta o time do Santos, principalmente no Campeonato Brasileiro, e como ele impacta o Campeonato Brasileiro também. Bom, uma das coisas que a gente precisa destacar é que o Neymar praticamente mudou a forma do Santos jogar futebol. O Santos era um time extremamente pragmático e a gente nota uma evolução crescente devido à presença desse jogador em campo. Por conta que eu falei, da liderança técnica, da criatividade, da visão do jogo. Então, isso, querendo ou não, influencia o time ter um desempenho maior em campo. Um fator que é extremamente importante a gente destacar, mas que não agrada muitos torcedores, é o fator midiático e o fator comercial. A mídia e o tanto de olhares que o Neymar traz para o Santos. Cara, a gente vê lances aí de torcedores rivais ou torcedores de outros times indo no estádio somente para ver o Neymar e nem apoiando, nem tá lá para torcer outro time. No último jogo agora entre Santos e Cruzeiro, o cara levou uma placa: Cruzeiro, eu te amo, mas eu vim aqui para ver o Neymar. Então o Neymar traz muitos holofotes, porque é um craque extremamente impressionante e isso não tem como negar. E outra coisa que é importante da gente destacar nesse último ponto aqui de impacto é como ele muda a questão das marcações nos jogos, das faltas nos jogos, e querendo ou não, impacta o campeonato. Cara, o Neymar é o jogador que mais sofre falta no Campeonato Brasileiro. Então, é muita porrada, é muita falta em cima dele. Então, a gente tem uma marcação mais dura, muitas vezes tem provocações, porque sabe que ele, às vezes, perde a cabeça, ou porque quer realmente ele desestabilizar. Então, existe essa mudança de postura quando o jogo é contra o Neymar. Isso impacta não só o Neymar, mas toda a partida, os dois times, porque mexe com a arbitragem e tudo mais, e impacta o campeonato de forma geral. Bom, quinto ponto que a gente tem que falar agora é sobre as polêmicas e as narrativas fora de campo que o Neymar proporciona. Cara, a gente sabe que existem diversas situações de bastidores que saem na mídia envolvendo o Neymar. Por ele ser um jogador tão habilidoso e, querendo ou não, tão polêmico, tudo vira motivo de fofoca, tudo vira motivo de notícia. Mas eu quero destacar algumas coisas que, para mim, foram as mais problemáticas. Primeiro, discussões com o torcedor. Cara, não tem necessidade nenhuma de o Neymar discutir, bater boca com o torcedor. Porque a gente sabe que torcedor é passional. O torcedor vai falar, o torcedor vai cobrar, muitas vezes pela emoção, não é pela razão. Como que você vai cobrar a razão de um torcedor? Pô, a gente vê casos do cara que deixou a esposa grávida, a filha doente, para ir ver o jogo do Vila Nova em ABC. Contra o ABC, aliás. Então não dá para você cobrar razão de um esporte que é totalmente passional. E o Neymar, infelizmente, ele tem essas ações infantis, muitas das vezes, de perder completamente a cabeça e se envolver nisso. Outra ação muito infantil, que prova que o psicológico do Neymar não é o melhor de todos, é ele meter a mão na bola dentro da área, sabendo que tem árbitro de vídeo. Cara, me explica. Não tem condição uma coisa dessa. O Neymar meter... Eu não sei se ele tá achando que isso aqui é uma várzea ou sei lá o que é, mas, infelizmente, ele acabou cometendo esse erro e isso mostra que o psicológico dele não está totalmente preparado, ou melhor, ou não é tão forte quanto o psicológico de outros jogadores que a gente vê aí, como capitães de time, por exemplo. E isso, infelizmente, essas polêmicas, essas narrativas extra-campo, tudo isso que acontece acaba afetando muito o retorno dele, porque gera uma hostilização muito grande em cima do retorno do Neymar. Isso é muito problemático. A gente sabe que o Neymar já é um jogador que toma muito hate por fazer o que ele faz, por ser quem ele é. E quando esse tipo de situação acontece, isso prejudica ainda mais a imagem dele, porque atrapalha muito mais, porque as pessoas olham para ele, as pessoas que já não gostam dele, olham para ele, se sentem com mais raiva ainda e até contaminam outras pessoas, alegando que ele é um jogador infantil e tudo mais. Eu discordo, acredito que o Neymar tem uma ótima liderança técnica, o Neymar é um jogador referência em questão de jogar futebol, futebol arte, porém... a gente precisa também destacar esses pontos que são importantes. Bom, agora vamos fazer um prognóstico aí, uma previsão de como pode ser esse retorno do Neymar ao Santos. Já se passou bastante tempo, mas a gente pode prever algumas coisas aqui. Cara, onde ele pode chegar até o final da temporada? Para mim, o Neymar pode dar uma classificação para o Santos, seja para a Libertadores, seja para a Copa do Brasil. Podem me chamar de louco e dizer que o máximo que o Santos vai conseguir é escapar do rebaixamento. Mas eu acredito que não. Um time que tem Neymar em campo pode fazer muito mais do que simplesmente escapar do rebaixamento. Então eu acredito sim que o Neymar
termina colocando o Santos na zona de classificação para alguns campeonatos, seja Sul-Americano, Libertadores ou Copa do Brasil. Essa é a minha visão, esse é o meu prognóstico. Bom, mas o que ele precisa manter ou melhorar para chegar nesse ponto ou até mais que isso? Cara, o que ele precisa manter, com certeza, é a paixão por jogar bola e manter o sonho vivo, principalmente de disputar a Copa do Mundo. Porque a gente sabe que isso motiva o jogador por completo, a Copa do Mundo já está chegando aí. Então o prazo é curto, o tempo é pouco, então ele precisa se concentrar e manter viva esse desejo de chegar lá e não só jogar a Copa do Mundo, mas trazer o Hexa, ser campeão. Essa fome, esse desejo de vencer, impacta muito o psicológico do jogador e faz com que ele se concentre mais. E querendo ou não, isso vai ajudar e muito o Santos, porque o Neymar focado, a gente sabe que é praticamente o quase impossível de se parar. O que ele precisa melhorar essas questões que a gente falou, principalmente psicológico e vida extra-campo. Acho que o psicológico já abrange tudo isso. Cara, se ele tem uma cabeça centrada no futebol, o que eu acho um pouco difícil, mas se ele tem essa cabeça centrada no futebol, o Neymar tem potencial para ajudar muito, não só o Santos, mas a seleção brasileira de forma geral. A gente sabe, não existe dúvidas sobre a capacidade técnica do Neymar, não existe dúvidas, então a gente não pode esconder esse fato. Porém, ele precisa melhorar esses pequenos fatores e usufruir da técnica e habilidade que Deus deu para ele. Neymar voltou para ser protagonista aí, mas será que ele tá pronto para conseguir brilhar? Será que ele tá pronto para jogar o Santos aonde o Santos merece estar, por assim dizer? Lá na parte de cima da tabela? Bom, não sei, não sou santista, mas será que o Neymar vai estar conseguindo fazer isso? Bom, eu acredito que sim, eu acredito que o brasileiro vai conseguir dar essa volta por cima, vai conseguir recuperar o seu alto nível de futebol e ajudar muito, não só o Santos, mas, como eu disse, a seleção brasileira, que pra mim é o que mais importa em relação a futebol. Então, eu acredito que ele vai superar isso aí tudo e não vai ser só mais um período turbulento na carreira dele. A gente já vê uma crescente nos jogos e eu acho que isso vai ser extremamente importante pro Neymar. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui e antes de fechar o vídeo, por favor, quero que você comenta aqui o que você tá achando desse retorno do Neymar aí ao Santos. Comenta aí, bora trocar uma ideia. Eu particularmente gosto do futebol do Neymar, questiono muitas decisões que ele faz extra-campo, mas em relação ao futebol a gente não pode falar, não pode mentir, como eu disse, não tem como esconder o aspecto técnico. Mas se você discorda de mim, comenta aí, bora bater um papo. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu!